estudantes, tudo bem com vocês? Essa é a primeira vez que a gente se encontra aqui, não é mesmo? Eu sou a professora Adriele e hoje a gente vai viajar virtualmente por algum lugar aqui da nossa cidade, Curitiba. Mas antes, nada melhor do que a gente começar com aqueles cuidados diários, não é mesmo? Eu sei que você já tá sabendo de cor e salteado, mas é sempre bom relembrar. Eu vou dar um tempinho para vocês irem lá e lavar as mãos. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Pronto? Preparados? Agora a gente vai para a nossa segunda etapa, que é pegar os materiais que nós vamos usar hoje. Olha só o que a gente vai precisar. Vamos precisar de pincel, tesoura, folha sulfite, cola, lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que você tiver ali. E tinta guache, certo? Dá um tempo para vocês se prepararem e buscarem todo esse material. Eu aguardo vocês aqui.
Tudo pronto? Simbora começar? Olha só, pessoal, essa imagem aqui. O que é que vocês estão vendo? Ah, muito fácil, né? Nós temos aqui toda essa área verde, nós temos água, um lindo céu azul. O que é isso? Ah, se você falou que é um rio, é claro que você acertou. Mas aí eu te pergunto, qual é o nome desse rio? Será que ele é um rio grande ou um rio pequeno? Será que esse rio passa perto aí da sua casa ou da minha casa? Não sei, mas vamos decifrar um enigma e descobrir o nome desse rio. Olha só, pessoal, nós temos aqui algumas imagens. Olha o que a gente vai ter que fazer. Essa primeira imagem, o que ela é? Uma ilha. Mas a nossa atividade está pedindo para a gente tirar dessa palavra o ia. De ilha, se eu tiro o ia, vai sobrar o quê? A letrinha I. Muito bem, guarda lá. Então quer dizer que o nome do nosso rio começa com a letra I. Depois eu tenho ali um quê? Um guarda-chuva. Olha só, o que é que nós vamos ter que tirar dessa palavra? Nós vamos tirar o RDA da palavra guarda e vamos tirar também o chuva. Vai restar apenas a sílaba guá. Então, olha só, vai sobrar o guá. E depois, para finalizar, nós temos aqui açúcar. O que a gente vai ter que tirar dessa palavra? Vamos tirar o A, vamos tirar o acento agudo e vamos tirar o car. Vai sobrar apenas o su. Se eu juntar o I, o guá e o su, vai formar qual palavra? Olha lá, Iguaçu. Então, qual é o nome do rio que apareceu na primeira imagem? O rio Iguaçu. Bacana, não é mesmo? E olha só, vocês sabiam que o rio Iguaçu é um dos maiores rios aqui do nosso estado? É, isso mesmo. Mas, olhem aqui para essa imagem. Analisem aqui. Qual é esse ponto turístico? Ele é muito famoso. Eu aposto que você já deve ter visto na televisão ou até mesmo visto ao vivo essa quantidade enorme de águas. E aí, você já sabe que lugar é esse? Se você não sabe, pergunta alguém da sua casa, chama ela para dar uma olhadinha nessa imagem e para dizer que ponto turístico é esse. Quero ver, quero ouvir? Isso mesmo, são as Cataratas do Iguaçu. Mas, professora, qual é a relação da primeira imagem, que é o rio Iguaçu, com as Cataratas do Iguaçu? Bom, se você não sabe, as Cataratas do Iguaçu, elas são quedas de água. E essa água vem de um rio. E esse rio é o rio Iguaçu, pessoal. O termo Iguaçu, ele tem origem guarani e ele significa rio grande. E eu diria que é um rio muito grande. Para vocês terem uma ideia, ele tem uma extensão de lá da Serra do Mar, sabe quando a gente viaja para a praia e vê aquelas montanhas, toda aquela área verde? Então, a Serra do Mar. Ele tem a extensão da Serra do Mar até Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu. E olha só, pessoal, olha esse homem aqui. Vocês já viram essa foto em algum lugar? Será que essa foto ela é atual? Acho que não, não é mesmo? Esse homem aqui é o Alvar Nunes Cabeça de Vaca. Ele foi responsável por descobrir as Cataratas do Iguaçu. E antigamente, ela não recebia esse nome não. Ela era chamada de Saltos de Santa Maria. Bacana, não é mesmo? Então, olha só, pessoal. Para surgir o rio, que é o rio Iguaçu, é necessário outros dois rios, que é o rio Atuba e o rio Iraí. Se eu observar a imagem aqui, vocês podem verificar essa primeira flechinha aqui, ela está simbolizando o rio Iraí. Depois, a segunda flechinha, o rio Atuba. Quando esses dois rios se encontram, eles desaguam e formam o rio Iguaçu. Então, eu posso falar que o rio Iraí e o rio Atuba, eles são afluentes do rio Iguaçu. Bacana, não é mesmo? Mas aí, pare e pense. Já sei como é que começou, como é que se inicia o rio Iguaçu. Mas onde ele acaba? Onde ele termina? Bom, a lógica é mais ou menos a mesma. O rio Iguaçu, ele também vai desaguar em um outro rio, o rio Paraná. Então, o rio Iguaçu, ele é afluente do rio Paraná. Analisem essa imagem comigo. Aqui a gente pode observar o rio Iguaçu caindo no rio Paraná. Este local é chamado de Tríplice Fronteira. Tríplice lembra três. Três o que, professora?
3 países, ele faz a divisa de 3 países, que é a Argentina, o Paraguai e o Brasil. Olha só que bacana, né? Então aqui nós temos o Rio Iguaçu, desaguando então no Rio Paraná, num local chamado Tríplice Fronteira, onde divide os 3 países. Legal, certo? E você sabia que existe um local aqui em Curitiba onde você pode conhecer essas e muitas outras informações e curiosidades sobre o Rio Iguaçu? Olhem aqui! Já viram esse local? Já passaram na frente ou até mesmo já visitaram com os colegas da sua classe? Não? Se você não visitou, anota na sua agenda, porque é um passeio muito bacana, porque você pode fazer até com a sua família no fim de semana, quando esse período de quarentena acabar. Ele fica aberto nos finais de semana para toda a comunidade e em determinados horários existe uma visita guiada aqui. Já descobriu qual é o nome desse local? É o Memorial do Iguaçu, pessoal. O que ele é? Nada mais, nada menos do que um museu que vai contar toda a história do Rio Iguaçu e da sua bacia. Se você ainda não conseguiu se localizar, eu trouxe uma outra imagem para você. Essa imagem é da rua, da avenida que passa ali na frente. Às vezes você passando pelo local, você pode observar. Olhem essa bolinha azul aqui, ó. A professora circulou aonde fica o Memorial do Iguaçu. Essa avenida aqui, ela é chamada Avenida Comendador Franco. Algumas pessoas também conhecem como Avenida das Torres, um nome popular que deram a ela. Se você for aqui, ó, sentido contrário a esses carros aqui, você está indo para a região metropolitana de Curitiba, chamada São José dos Pinhais. E se a gente vir sentido os carros, nós vamos estar passando pelo bairro Uberaba, que fica aqui em Curitiba. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse espaço, nós vamos assistir um vídeo. Localizado em uma área de mais de 300 mil metros quadrados, às margens do Rio Iguaçu, no bairro Uberaba, no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais, o belo prédio de linhas modernas, projetado em 2008 para homenagear o centenário da chegada dos primeiros japoneses, foi reinaugurado em 29 de março de 2018, no aniversário de Curitiba. O memorial que homenageia o importante rio do mesmo nome fica dentro de um grande edifício, projetado pelo arquiteto maringaense Luiz Hayakawa. O espaço foi cedido em 2017 para a Sanepar, que pôde instalar diversos equipamentos e um centro de educação ambiental para trabalhar questões acerca da sustentabilidade, com ações dirigidas a estudantes e à comunidade em geral. O prédio possui também uma sala multimídia e um grande auditório, onde são promovidos cursos de capacitação, palestras e eventos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Ao visitar o Memorial do Rio Iguaçu, é possível conhecer a história do maior rio do Paraná a partir dos aspectos históricos, geográficos e sociais. O local também conta com exposições sobre os caminhos do esgoto e sobre resíduos sólidos. Pode-se também conhecer, além dos dados geográficos e históricos sobre esse importante rio paranaense, as propostas de sustentabilidade e preservação que compreendem toda a sua extensão, desde a sua nascente nas proximidades de Curitiba até as cataratas em Foz do Iguaçu. Bacana, não é mesmo? Como vocês puderam observar no vídeo, o Memorial do Iguaçu ele fica dentro de um parque, que é o Parque Centenário da Imigração Japonesa. Ele foi feito em 2012, mas naquela época não existia o memorial não. Só em 2017 é que foi cedido para a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Vocês conhecem a Sanepar? É aquela companhia responsável por trazer água potável para nossa casa. Ela faz a captação e o tratamento dessa água. Bom, a Sanepar reformou todo aquele espaço e instalou então o Memorial do Iguaçu, que é uma espécie de museu que conta toda aquela história e curiosidades sobre o Rio Iguaçu e a sua bacia, certo?
Ele foi inaugurado em 2018, não faz muito tempo assim. É muito bacana conhecer esse lugar. Não esquece de anotar aí na agenda para você ir para lá. Bom, nesse memorial existe também um centro de educação ambiental, mais voltado para a questão de conscientização da limpeza dos rios e das águas, né? Com aquela questão da sustentabilidade. Porque, infelizmente, vocês sabiam que o Rio Iguaçu, ele é o segundo rio mais poluído do nosso país, o Brasil? Infelizmente, lá acabam encontrando, quando o Rio Iguaçu passa por dentro da cidade, esgotos, embalagens, até mesmo móveis já foram encontrados lá. O que acaba acontecendo? A água ela acaba ficando contaminada com todo esse lixo, com toda essa poluição. E os animais aquáticos que ali viviam, os peixes, por exemplo, eles acabam não resistindo a essa contaminação. E para vocês terem uma ideia, os animais eles não têm noção do que são aqueles objetos jogados dentro da casa deles, porque afinal de contas o rio é a casa dos peixes. Infelizmente eles acabam até comendo determinadas embalagens. Então isso é muito perigoso e a gente tem que se conscientizar que o lugar de lixo é no lixo, na lixeira, pessoal. Às vezes a gente acaba pensando que um papelzinho só se eu jogar não vai acontecer nada. Mas imagine comigo, se milhares de pessoas pensarem que se elas jogarem um papelzinho nada vai acontecer, eu vou ter milhares de papeizinhos jogados no chão e, consequentemente, eu vou ter a poluição da natureza. Isso não pode acontecer. Bom, continuando a nossa aula aqui, eu trouxe para vocês mais 2 espaços que ficam aqui na nossa cidade, que também fazem menção ao Rio Iguaçu. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é a Praça do Rio Iguaçu, e ela fica localizada no Centro Cívico. Essa segunda imagem aqui, eu tenho o Palácio do Iguaçu, que também fica no Centro Cívico, e ele é a sede do governo do estado do Paraná. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa praça. Essa praça, ela tem uma área verde bem extensa, mas o que mais chama a atenção lá é esse mural. Este mural, pessoal, ele é feito de azulejo. É uma pintura em azulejo, mas ela não tá de forma aleatória ali, não. Ela conta uma história. Lembra do Alvar Nunes Cabeça de Vaca que eu comentei com vocês, que foi quem descobriu as Cataratas do Iguaçu? Então, este mural vai contar um pouquinho sobre a expedição dele até chegar às Cataratas do Iguaçu, além de contar também sobre a fúria das correntezas do Rio Iguaçu. Legal, não é mesmo? Vale muito a pena vocês irem lá conhecer esse espaço também. Quando tudo passar, chama a família e vai passar um final de semana lá. Bom, aquele não é o único espaço de mural que faz referência a algum tipo de rio. Se vocês observarem aqui, este aqui é um mural feito de mosaico. Vocês sabem o que é mosaico? Quando você pega, por exemplo, pode ser de azulejo, pode ser de papel, vários pedacinhos e você vai colando próximo um do outro até formar um desenho. Então, é assim que foi feito esse mural que fica lá em Foz do Iguaçu. Ele conta a lenda das Cataratas do Iguaçu. Olha só que bacana esse mural. Show, né? O primeiro mural foi feito de pintura no azulejo. O segundo mural foi feito de mosaico, mas não acabou por aí. Tem mais coisa pra gente conhecer. O próximo mural que eu vou contar para vocês fica lá no estado do Pará, numa cidade chamada Marabá. Vocês já ouviram falar? Bom, lá em Marabá também existem outros rios que são importantes. Olha só o que a professora trouxe para vocês aqui. Existe lá um rio chamado Rio Itacaiunas. O rio Itacaiunas, igualmente ao Rio Iguaçu, ele acaba desaguando num outro rio, que é chamado Rio Tocantins. Então, o rio Itacaiunas, ele é afluente do rio Tocantins. E também o rio Itacaiunas, ele é formado por outros 2 rios. Assim como é formado o Rio Iguaçu. Mas vejam, quando eu tenho o rio Itacaiunas desaguando no rio Tocantins, tiveram a ideia de fazer alguns murais para demonstrar essa relação dos rios com a população que lá moram. Antigamente era muito comum as pessoas, as lavadeiras, lavarem roupas nas beiras dos rios. E também nós temos muitos pescadores naquela região. Então os murais, que no total são 11, espalhados pela Transamazônica, lá de Marabá, vai contar um pouquinho dessa relação das lavadeiras e dos pescadores com o rio que lá passa.
Bacana, não é mesmo? Esse mural, se a gente observar, ele é feito, ele é pintado diretamente no muro. Muito legal, né? E olha só, com base nesses murais que a gente viu, que tal a gente preparar a nossa atividade de hoje? Eu já tô com o meu material todinho pronto e separado aqui. O que vocês acham da gente se inspirar naqueles murais que a professora mostrou para vocês e preparar o nosso próprio mural, o mural do Rio Iguaçu, contando um pouquinho da história dele que a gente aprendeu na aula de hoje? Você pode utilizar a técnica que você quiser. Vamos relembrar. A gente teve a técnica de pintura no azulejo. Vai que você tem um azulejo em casa que os seus pais deixam você utilizar. Pode fazer uma pintura no azulejo, pode fazer um mosaico, que é aquele mural que eu mostrei para vocês, que conta um pouquinho sobre a lenda das cataratas, né? Que são pedacinhos de papéis colados um pertinho do outro, formando a imagem. Ou vocês podem fazer um mural utilizando canetinha, lápis de cor, tinta guache. Bom, eu escolhi a técnica de fazer um mural utilizando a canetinha e o lápis de cor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha folha sulfite aqui, ó, e vou simular um muro. Uma folha sulfite, para mim, eu acho que vai ficar muito pequenininho. Então, o que a professora vai fazer? A professora vai colar uma folha sulfite, olha só, do lado da outra, para formar tipo de um muro, certo? Vou pegar a minha cola e vou colar a pontinha aqui. Vamos lá. Você também pode utilizar mais de uma folha sulfite para fazer de conta que é o seu muro. Colo bem certinho as pontinhas aqui. Deixar retinho, né, para ficar bonitinho. Olha só. Ó, agora já ficou maior, não é mesmo? É o meu muro, é onde eu vou fazer o meu mural. Já que eu vou contar a história do Rio Iguaçu, aquilo que eu aprendi na aula de hoje, que tal a gente relembrar um pouquinho? Bom, eu aprendi que para eu ter a formação do Rio Iguaçu, é necessário outros 2 rios. Lembra daquela imagem que a professora mostrou para você do mapa? Então, nós temos o Rio Atuba e o Rio Iraí, que desagam e formam o Rio Iguaçu. E aí, o Rio Iguaçu tem todo o seu percurso até chegar lá em Foz do Iguaçu, onde ele deságua no Rio Paraná. Por todo esse percurso, ele passa, né, por meio da natureza, mas ele passa por dentro da cidade. Então, deixa eu pensar, tive uma ideia. Eu vou fazer o Rio Iguaçu se formando e desaguando no Rio Paraná e em volta dele eu vou fazer por onde ele passou. Vou fazer um pouco de natureza, vou fazer um pouco da cidade por onde ele passa. O que vocês acham? Já escolheu o tipo de mural que você vai fazer? Quando esse período acabar, guarda esse mural bem bonitinho e leva para sua escola para compartilhar com seus amigos. Vamos começar? Vou tirar essas folhas aqui. Vou escolher, então, o meu material. Então, eu escolhi aqui lápis de cor e canetinha. E vou começar a desenhar. Então, eu vi lá que tem que começar por 2 rios. Então, eu vou simular aqui o Rio Iraí e o Rio Atuba encontrando o Rio Iraí. Olha só. Quando eles se encontram, ele vai formar o nosso Rio Iguaçu. Muito bem! E aí o meu Rio Iguaçu passa por todo aquele percurso, desde a Serra do Mar até chegar em Foz, quando ele deságua num outro rio, o Rio Paraná, que é o que eu vou desenhar aqui. Olha só, que bacana! Então, aqui eu tenho o percurso do meu rio, mas eu vou desenhar em volta por onde ele passa. Então, eu vou desenhar aqui no começo a Serra do Mar. Então, na Serra do Mar eu vou ter muito verde, muita planta, muitas árvores. Então, vou escolher aqui o marrom e vou desenhar a minha floresta aqui por todo o meu espaço. Fazer árvores grandes, árvores pequenas. Vocês que decidem como vocês vão fazer o mural de vocês. Então, vamos lá.
Eu tô fazendo toda a parte de baixo da árvore com a cor marrom. E agora eu vou fazer a parte de cima da árvore, com o verde. Mas como não existe só um tipo de verde, eu vou escolher vários tons. Vou escolher o tom verde escuro e o tom verde claro. E agora eu vou fazer a parte de cima. Um pouco de canetinha eu vou fazer e vou fazer um pouco com lápis de cor. Desenhar. Agora eu vou trocar. Vamos lá. Vou fazer de vários formatos diferentes também, né? Porque não são todos iguais. Outra cor. Vai ficar bem colorido. Eu, particularmente, acho que quanto mais cor a gente utilizar, mais legal fica. Mas aí fica a critério de vocês, certo, pessoal? Então, olha só. Consegue ver como é que tá ficando aqui? Agora, o meu rio vai passar pela cidade. Então, o que que na cidade tem? Tem prédios, tem casas. E é isso que eu vou desenhar aqui. Escolher outra cor. Desenhar alguns prédios. Desenhar outro aqui. Agora eu vou trocar de cor e vou desenhar umas casas. Existem algumas casas que ficam bem na beiradinha do rio. Outra cor. Essa aqui. As casas também, eu vou fazer de diferentes formatos, diferentes cores, diferentes tamanhos. Você pode até desenhar a casa da sua vizinhança, por exemplo. Olha só. E para finalizar, quando ele deságua lá no rio, eu vou fazer mais árvores. Vou fazer umas graminhas. Ah, lembrei, lá na Serra do Mar tem muita montanha, né? Vou fazer aqui também. Olha só. E aí, você vai fazendo o seu desenho conforme a sua criatividade e vai decorando todo esse percurso do rio. Vou dar um tempinho para vocês terminarem essa atividade. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Se você não conseguiu terminar, não tem problema. Você pode continuar terminando a sua atividade com ela bem caprichado, bem colorido. Deixar ela guardadinha para você levar e mostrar para os seus colegas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Até mais!